Se você quer ter sucesso de verdade, precisa entender uma coisa que nem sempre é legal, tá? O maior inimigo da sua vida não é a falta de oportunidade, não é o governo, não é a economia, não é a sua família. É a forma como você pensa e age todos os dias. Existem 7 atitudes que acabam destruindo qualquer chance de crescimento, riqueza e realização. Elas não fazem barulho na sua vida, não parecem nem perigosas, mas corroem tudo por dentro. E se você não identificar e cortar essas atitudes agora, não importa o quanto você trabalhe, estude ou tente, você vai continuar andando em círculos, meu amigo. Fica comigo até o final, porque a última delas é a que mais destrói o futuro das pessoas. Mas antes de continuar, se esse tema te interessa, e eu tenho certeza que sim, aproveita, já deixa aqui o seu like, ative o sininho para receber os próximos vídeos aqui do meu canal. Compartilhe esse vídeo com algum amigo, eu sei que você vai pensar em alguém que anda com a vida travada, e não deixe de se inscrever aqui no meu canal, combinado? Bom, agora preste muita atenção, porque esse vídeo pode ser o choque de realidade que vai mudar a sua trajetória daqui para frente. Presta atenção mesmo. Bom, a primeira coisa que atrapalha muito a sua vida é a indiferença. Eu vou te explicar por quê. Na verdade, ela é o início da sua derrota. A primeira coisa que destrói qualquer chance real de sucesso é a indiferença. É aquele estado mental do tanto faz, do depois eu vejo, ou não é tão importante assim. É viver no modo automático, repetindo os mesmos dias, as mesmas atitudes, as mesmas desculpas, sem nunca colocar energia de verdade em absolutamente nada. Pessoas indiferentes raramente fracassam feio, porque tentaram e erraram. Elas não tentam, elas fracassam porque nunca tentaram de verdade, nunca colocaram intensidade, foco e compromisso real em nenhum projeto, nenhuma meta, nenhum trabalho, nenhuma área da vida. E aqui tem uma verdade também dura, mas que pode ser libertadora para você. Você não vai boiando até o topo da montanha. Ninguém chega a uma vida extraordinária por acaso, por inércia ou por sorte. Você acaba indo para cima, mas não é sem querer. Você está exatamente e vai chegar exatamente aonde o seu nível de envolvimento te levar. Não é economia, não é o governo, não é oportunidade, é a soma de decisões mornas, atitudes preguiçosas e do seu dia a dia. Sua indiferença é uma doença. Ela não dói, ela não gera crise imediata, ela não chama a sua atenção, mas ela vai corroendo a sua ambição, sua disciplina e a sua identidade aos poucos. Você começa aceitando menos do que merece, depois se acostuma com isso, então passa a chamar isso de normal. De repente você está vivendo uma vida que na verdade você nunca escolheu conscientemente. Por outro lado, pessoas que vencem na vida jogam outro jogo. Elas colocam tudo o que têm em tudo o que fazem, mesmo quando o trabalho não é perfeito, mesmo quando o projeto ainda está pequeno, mesmo quando ninguém está olhando. Elas não esperam o emprego ideal, o chefe ideal, o momento ideal ou a motivação perfeita cair do céu. Elas começam a dar o máximo exatamente onde estão, com os recursos que têm, do jeito que dá, da melhor maneira possível. E aí está o segredo. Quando você derrama intensidade no que faz, duas coisas sempre acontecem. Ou isso vira uma oportunidade maior, ou isso revela rapidamente que você está no caminho errado. E aí você corrige o rumo. Em ambos os casos você ganha, porque intensidade cria movimento e movimento cria clareza. A pessoa indiferente nunca descobre se aquilo poderia dar certo, porque simplesmente ela nunca tentou de verdade. A vida não recompensa intenção, ela recompensa execução. Não importa o quanto você quer alguma coisa, se as suas ações não mostram isso, indiferença é a forma mais bonita de autossabotagem. Você não precisa fracassar publicamente, basta continuar fazendo tudo pela metade, tudo do jeito que está. Se você quer mudar a sua vida, a primeira decisão não é mudar de emprego, de cidade ou de relacionamento. É mudar o seu nível de comprometimento, o nível de intensidade que você coloca nas coisas. É parar de tratar seus objetivos como hobbies e começar a tratá-los como compromissos inegociáveis. A pergunta que você precisa fazer hoje para você mesmo é simples. Em que área da sua vida você está vivendo no modo
tanto faz. É no trabalho, com o seu corpo, com dinheiro, nos estudos, nos relacionamentos? Onde você parou de se importar de verdade? Pensa nisso, porque enquanto você continuar indiferente nessa área, nada vai mudar. Mas no momento em que você decide colocar tudo que tem no que você fizer, mesmo sem garantias, mesmo sem aplausos, mesmo sem perfeição, a sua vida começa a se mover numa direção completamente diferente. E é assim que toda virada real de vida começa. Bom, agora eu vou falar sobre a indecisão. Ela é a paralisia que te afunda. A segunda coisa que destrói seu sucesso é a indecisão crônica. É viver eternamente em cima do muro, adiando escolhas, evitando compromissos, empurrando decisões importantes para o depois. A pessoa nunca escolhe, nunca começa, nunca termina e ainda chama isso de analisar melhor, esperar o momento certo ou pensar com calma. Mas depois de um tempo, isso deixa de ser prudência e vira apenas uma doença mental. A mente entra num looping de dúvida, medo, perfeccionismo que paralisa completamente a sua vida. No começo, a indecisão pode parecer até inofensiva. Você diz para si mesmo que está sendo racional, cuidadoso, estratégico, mas a verdade é que na maioria das vezes você só está tentando evitar o desconforto de errar, de se expor, de ser julgado ou de descobrir que não é tão bom quanto gostaria naquela coisa. Só que enquanto você espera ter 100% de certeza, o tempo está passando e o tempo não espera ninguém, meu amigo. Com o passar dos anos, a indecisão vira identidade. Você passa a ser uma pessoa indecisa. Você começa a se definir como confuso, perdido, indeciso por natureza. Começa a acreditar que não sabe o que quer da vida, que não nasceu para decidir, que precisa de mais sinais, que precisa de alguém guiando, que precisa de garantias, mais provas. E isso te transforma em um espectador da sua própria vida. Você vê outras pessoas avançando, errando, ajustando, crescendo, enquanto você continua exatamente no mesmo lugar, acumulando, sabe o quê? Frustrações e arrependimentos. Aqui vai uma verdade dura, mas você precisa ouvir. Qualquer direção é melhor do que nenhuma. Guarda isso. Movimento errado gera aprendizado, movimento certo gera resultado, mas nenhum movimento gera estagnação, simples. Ficar parado é a única decisão que garante 100% de fracasso. Você não precisa escolher o caminho perfeito, você só precisa escolher um caminho e ir com tudo nele, mas tem que ser por tempo suficiente para descobrir se ele presta ou não. A maioria das pessoas acha que decisões erradas são o pior cenário possível. Pode acreditar, não são. O pior cenário é não decidir nada. Uma vida cheia de decisões erradas, corrigidas, é infinitamente melhor do que uma vida inteira sem decisão nenhuma. Quem erra aprende, quem aprende ajusta, quem ajusta melhora e quem melhora cresce. Mas quem nunca decide, nunca entra nesse ciclo, não tem jeito. Indecisão também destrói a sua autoconfiança. Cada vez que você adia uma escolha, você manda uma mensagem para o seu cérebro, uma mensagem clara, que é: eu não confio em mim. Com o tempo, isso vira uma crença profunda, enraizada no seu cérebro. Você começa a duvidar da sua própria capacidade de julgar, escolher e sustentar decisões. E quanto mais você duvida, mais você trava. É um círculo vicioso que não acaba. Pessoas bem-sucedidas, por outro lado, não são mais inteligentes ou mais iluminadas. Elas apenas decidem mais rápido. Não porque têm certeza, mas porque sabem que clareza vem de ação, não de pensamento. Elas escolhem, testam, erram, ajustam, testam de novo e seguem em frente. Elas não ficam presas tentando prever todos os cenários possíveis antes de dar o primeiro passo. Se você quer destravar a sua vida, precisa fazer um acordo consigo mesmo. Parar de esperar sentir segurança para agir. A segurança vem depois, não antes. Escolha algo que você está adiando hoje. Pega um projeto, um curso, uma mudança, uma conversa difícil, um passo na sua carreira e decida. Vou testar isso por, 30, 60, 90 dias com força, com vontade. Se der errado, você aprende mais em 3 meses do que aprenderia em 3 anos pensando. Se der certo, você avança mais rápido do que jamais imaginou.
Mas se você continuar em cima do muro, meu amigo, sua vida vai continuar exatamente como está. A indecisão não é neutralidade, é uma escolha disfarçada de prudência, e ela está roubando seus melhores anos. Hoje é o dia de descer do muro, tá? Qualquer lado serve, só não fique lá em cima. Bom, agora eu vou falar sobre quando você duvida de você mesmo. Esse é um dos piores sabotadores internos. Olha só, terceira coisa que destrói o seu sucesso é a autodúvida. É duvidar de você mesmo. E de todas as sabotagens mentais, essa é a mais perigosa, porque ela acontece em silêncio dentro da sua cabeça, todos os dias. Quando você escuta aquela vozinha dizendo: eu não sou capaz, isso não é pra mim, eu nunca vou chegar lá, as pessoas são melhores do que eu. Esse tipo de pensamento pode até parecer inofensivo, mas é um veneno, e um veneno lento. Ele não te mata de uma vez, ele só te impede de tentar. E se você não tenta, você nunca descobre do que realmente é capaz. Duvidar de você mesmo não te derruba com um golpe, ele te corrói aos poucos, ele te faz desistir antes de começar, se contentar com menos do que você merece e aceitar uma vida muito menor do que o seu potencial permitiria. Você começa a evitar oportunidades, se esconder em zonas de conforto e racionalizar sua própria estagnação, dizendo coisas como: não é o momento certo, ou eu não tenho perfil para isso, ou isso é para pessoas especiais. E sem perceber, você vai construindo uma prisão ao seu redor. E sabe o que é o mais cruel de duvidar de você mesmo? É que isso acaba se disfarçando como uma humildade ou talvez realismo. Você diz que está sendo pé no chão, que não quer se iludir, mas que está sendo prudente, mas na prática você está só deixando o medo decidir por você. Medo de errar, medo de passar vergonha, medo de fracassar, medo de descobrir que talvez você não seja tão bom quanto gostaria. Só que a verdade é a seguinte: todo mundo que hoje é confiante já foi inseguro um dia. Confiança não nasce pronta, não nasce do nada. Ela é construída através da ação. A base de qualquer progresso real é a autoestima. E não, isso não é arrogância, tá? Autoestima não é achar que você é melhor do que os outros, é o melhor do mundo. É acreditar que você pode aprender, crescer e melhorar. É acreditar, mesmo sem saber tudo, mas que você possa descobrir tudo no caminho. É entender que competência vem depois da tentativa, não antes. Quem não acredita em si mesmo constrói um futuro pequeno, mesmo tendo um potencial gigante. Porque essa pessoa nunca joga o jogo grande, nunca se coloca em situações que exigem mais, nunca assume riscos calculados, nunca se expõe. Ela vive sempre um nível ou vários níveis abaixo da sua própria capacidade, porque prefere a segurança, teoricamente, da mediocridade ao desconforto do crescimento. E aqui está um ponto que quase ninguém percebe. Os seus pensamentos não são fatos. Eles são apenas histórias que a sua mente conta com base em experiências passadas, traumas, comparações e medos antigos. Muitas dessas vozes internas são versões desatualizadas de você mesmo, rodando como se fosse um sistema operacional antigo dentro da sua cabeça. Mas você continua obedecendo comandos que já não fazem mais sentido. Toda vez que surgir um pensamento como "eu não sou capaz", você precisa aprender a rotular isso. Você tem que pensar: eu estou tendo o pensamento de que não sou capaz. Parece simples, mas isso cria uma distância importante. Você para de ser o pensamento e passa a observar o pensamento. E quando você observa um pensamento, ele perde a autoridade, ele vira só uma opinião da sua mente, não uma sentença sobre quem você realmente é. Pessoas bem-sucedidas não são livres de dúvidas. Elas apenas não obedecem às dúvidas. Elas sentem medo, sim, insegurança e incerteza, como qualquer ser humano. A diferença é que elas agem apesar disso. Elas não esperam se sentir confiantes para começar. Elas começam para então construir a confiança que vai se fortalecendo. Se você quer destravar a sua vida, você precisa tomar uma decisão simples, mas ela é transformadora. Você tem que parar de esperar de acreditar em si mesmo para agir. Acredite depois, haja agora. Escolha uma coisa que você está evitando por achar que não é bom o suficiente ou não está pronto.
Começa por aí e dê o primeiro passo, imperfeito ainda hoje. Você não constrói autoestima pensando, você constrói autoestima fazendo alguma coisa. Cada pequena ação corajosa manda uma mensagem para o seu cérebro. Eu sou alguém que age mesmo com medo. E com o tempo, essa identidade se fortalece. A sua dúvida sobre você mesmo só tem poder enquanto você continua ouvindo e obedecendo. No momento em que você começa a agir apesar dela, ela perde força. E é assim que o sabotador interno é vencido. Não com um pensamento positivo, vazio, motivacional, não é isso, mas com ação real, imperfeita e consistente. Bom, a quarta coisa que destrói seu sucesso é a preocupação excessiva. Essa é uma das sabotagens mais cruéis, porque ela parece responsável, madura e inteligente. Você acha que está sendo prudente, que está se preparando para o pior, que está tentando evitar erros, mas na prática, meu amigo, você está apenas drenando a sua própria energia antes mesmo de agir. Preocupação destrói a sua saúde física, seu equilíbrio emocional, seus relacionamentos, seu foco e a sua produtividade. Ela não resolve absolutamente nada, ela só te deixa cansado, ansioso e paralisado. É como correr uma maratona mental todos os dias sem sair do lugar. No fim do dia você está exausto, mas não avançou 1 centímetro na direção dos seus objetivos, na direção dos seus sonhos e das suas metas. A maioria das coisas que você teme, meu amigo, nunca acontecem. E as poucas que realmente acontecem, quase sempre são muito menores do que você imaginou. O seu cérebro, o nosso cérebro, é especialista em criar cenários catastróficos que raramente se concretizam. Ele pega um problema pequeno e transforma em um filme de terror de 2 horas. E você assiste esse filme repetidas vezes na sua cabeça, pagando o preço emocional de uma coisa que talvez nunca vai existir, que provavelmente nunca vai existir. Viver preocupado é pagar juros emocionais por problemas que ainda não chegaram, é sofrer hoje por uma coisa que talvez nem vá acontecer amanhã. É como se você estivesse assumindo uma dívida emocional sem nunca receber o benefício de ter resolvido nada. E o pior é que a preocupação cria uma ilusão de controle. Você acha que se pensar o suficiente, se antecipar o suficiente, se antecipar tudo, se preocupar com tudo, você vai evitar o problema. Mas a verdade é que pensar não é agir, antecipar não é resolver. Sofrer, principalmente sofrer, não é estratégia. Preocupação não te torna mais preparado, ela te torna mais fraco, ela rouba sua clareza mental, sua coragem e sua capacidade de tomar decisões racionais. Um cérebro ansioso toma decisões piores. Um corpo tenso rende menos. Uma mente cansada enxerga menos oportunidades. E aqui vai uma verdade que você talvez não goste de ouvir. Quase tudo que importa na vida envolve risco e incerteza. Crescer envolve risco, mudar de carreira envolve risco, empreender envolve risco, investir envolve risco, amar envolve risco, viver envolve risco. Se você esperar ter 100% de segurança para agir, você nunca vai agir. A preocupação também é uma forma sofisticada de procrastinação. Você diz que não está agindo agora porque está pensando melhor, analisando os riscos, esperando o momento certo, blá blá blá, mas no fundo você está só evitando o desconforto da ação. É mais confortável se preocupar do que se expor ao erro. Pessoas bem-sucedidas de verdade não estão livres de problemas, é claro que não. Elas são livres de preocupação inútil. Elas entendem que a única coisa que podem controlar é a próxima ação. Todo o resto está fora do alcance delas. E por isso, elas canalizam toda a energia para o que pode ser feito agora, ao invés de desperdiçar energia imaginando futuros que ainda não existem e que elas não podem alterar. Existe uma pergunta simples que destrava isso. Você pode se perguntar: o que eu posso fazer agora sobre isso? Se existe uma ação concreta, faça. Se não existe, esquece. Ficar preocupado não vai criar uma solução mágica do nada. Outra pergunta importantíssima é: isso vai importar para mim daqui a 5 anos? A maioria das coisas que hoje parecem enormes vão ser totalmente relevantes em pouco tempo, quanto mais em 5 anos. Mas a energia que você desperdiça hoje, se preocupando, poderia estar sendo usada para construir uma coisa que realmente iria mudar a sua vida. Preocupação
é, na verdade, uma doença mental socialmente aceita. Todo mundo faz, todo mundo normaliza, mas ela está te roubando energia por dentro, ela está te envelhecendo mais rápido, ela está te afastando da vida que você poderia estar vivendo. Se você quer destravar o seu sucesso, você precisa tomar uma decisão radical mesmo, que é parar de gastar energia mental com cenários que você não controla e começar a gastar energia com ações que essas sim você pode controlar. Resolver um problema real por dia vale mais do que se preocupar com 100 problemas imaginários do futuro. A vida não fica mais segura quando você se preocupa mais, ela só fica menor e pior. E você merece uma vida maior e melhor do que essa. Vamos lá. Agora, a quinta coisa que destrói seu sucesso é a cautela em excesso. É um medo também disfarçado de prudência. É viver sempre esperando segurança total antes de agir. É dizer para si mesmo que ainda não é a hora, que falta mais informação, mais dinheiro, mais garantias, mais preparo. Como eu já falei antes, parece até uma coisa razoável, responsável, inteligente, mas na prática é apenas uma forma elegante de fugir do risco, do desconforto, que no final é isso que quem não vai para frente faz, foge do desconforto. E aqui está a verdade que quase ninguém gosta de encarar. Tudo na vida é arriscado, trabalhar para alguém é arriscado, você pode ser demitido, substituído, ignorado. Empreender é arriscado, você pode falhar, perder dinheiro, se frustrar, falir. Investir é arriscado, você pode errar, ter prejuízo, escolher mal. Mudar de carreira é arriscado, ficar onde você está também é arriscado. Não tentar nada é talvez o risco mais caro de todos. As pessoas super cautelosas vivem presas na ilusão de que existe um caminho 100% seguro. Só que não existe. Elas acham que se esperarem o momento perfeito, a oportunidade perfeita, o plano perfeito, tudo vai dar certo, sem dor, sem erro e sem medo. Mas, meu amigo, esse momento nunca chega. Porque segurança total simplesmente não existe. A vida não funciona desse jeito. Cautela em excesso te transforma em alguém tímido diante da própria vida. Você começa a recuar na frente de oportunidades. Você começa a evitar conversas difíceis, a adiar decisões importantes, a dizer não para coisas que poderiam realmente mudar o seu futuro só porque elas envolvem algum nível de incerteza. E cada vez que você faz isso, você manda uma mensagem para o seu cérebro dizendo que você não confia em você mesmo para lidar com consequências. E isso destrói sua autoconfiança e te treina para ser pequeno. O problema não é ser cauteloso. Prudência é saudável, sim. O problema é usar a cautela como desculpa para nunca agir. Existe uma diferença enorme entre risco calculado e paralisia por medo. Pessoas bem-sucedidas não são irresponsáveis. Elas apenas entendem que progresso exige risco controlado. Elas fazem planos, analisam cenários, sim, pensam nas consequências, mas em algum momento, o mais rápido possível, elas decidem pular. Porque existe um custo alto em não tentar também. E esse custo se chama arrependimento. Toda vez que você foge de uma oportunidade por medo, você paga com frustração futura. Você envelhece carregando perguntas que nunca vão ser respondidas. Perguntas como: e se eu tivesse tentado? E se eu tivesse começado antes? E se eu tivesse arriscado mais? Esse peso mental é muito maior do que qualquer prejuízo financeiro temporário. As pessoas mais infelizes na velhice não são as que erraram demais, são as que tentaram de menos, são as que viveram na defensiva, são as que sempre escolheram o caminho mais seguro e por isso acabaram com uma vida pequena, medíocre, previsível e cheia de arrependimentos. Isso acontece, você deve conhecer muitas pessoas assim. E aqui vai um outro choque de realidade. Você não vai sair dessa vida vivo, todo mundo vai morrer, isso é garantido. Então, faz sentido passar sua única vida escondido num canto, esperando segurança perfeita, evitando riscos, evitando falhas, evitando desconforto? Faz sentido trocar aventura, crescimento e possibilidades por uma falsa sensação de controle? Se você acha que tentar é arriscado, espere até ver o preço de não tentar. Se você acha que investir é arriscado, espere até ver a conta
de não investir. Se você acha que mudar é arriscado, espere até ver o custo de ficar exatamente onde você está pelos próximos 10 anos. É isso que você quer? Pessoas que vencem não pedem segurança, elas pedem aventura, elas preferem viver 30 anos intensos, cheios de aprendizado, erro, crescimento e realizações, do que 100 anos seguros, previsíveis, mas completamente vazios. Elas sabem que a vida foi feita para ser vivida, jogada, não apenas para ser sobrevivida. Se você quer destravar o seu sucesso, precisa parar de perguntar e se der errado e começar a perguntar e se der certo. Precisa aceitar que risco é o preço da evolução e precisa decidir que o arrependimento de não tentar é muito mais caro do que o desconforto momentâneo de tentar. Cautela demais não te protege da dor, ela só te protege da vida. E isso é a forma mais silenciosa de fracasso que existe. Bom, a sexta coisa que destrói seu sucesso é o pessimismo crônico e reclamação. É como viver com um olhar treinado para enxergar sempre o lado ruim, o defeito, o problema, o obstáculo, o copo meio vazio. É ser aquela pessoa que, diante de qualquer oportunidade, imediatamente lista tudo que pode dar de errado. O pessimista não precisa que a vida o sabote, ele já faz isso sozinho e muito bem, todos os dias, com os próprios pensamentos. O pessimista não constrói nada grande, porque ele sempre encontra 20 razões para não tentar, quando só precisaria de apenas uma razão para começar. Ele diz que o mercado está ruim, que o Brasil é difícil, que ninguém valoriza esforço, que já está velho demais, está novo demais, que começou tarde demais, que não tem os contatos certos, que não tem dinheiro, que não tem talento. Ele inventa tudo para dar uma desculpa e não fazer. Ele vive colecionando justificativas que podem até parecer inteligentes, mas que na prática só servem para proteger o ego de mais uma tentativa. O problema do pessimismo, na verdade, não é apenas um peso emocional, ele é estratégico, ele faz você desistir antes de começar, faz você subestimar suas chances, faz você ignorar oportunidades reais, faz você tomar decisões pequenas, defensivas e medíocres. Quem sempre espera o pior acaba vivendo o pior, não por destino, mas por comportamento. Já pessoas otimistas, elas não são assim, mas elas também não são ingênuas. Elas apenas entendem uma coisa simples. A forma como você interpreta a realidade muda completamente a forma como você age nessa realidade. Dois indivíduos podem enfrentar exatamente o mesmo problema. Um vê aquilo como prova de que a vida é injusta e que para ele nada dá certo. E o outro vê como um desafio temporário e uma chance de aprender alguma coisa nova. Um paralisa, o outro se move. Um fica pequeno, o outro cresce. Bom, agora vem a sétima coisa, e essa é de longe a mais destrutiva de todas: a reclamação constante. Reclamar é um câncer, parece inofensivo, parece até socialmente aceitável, todo mundo reclama, mas poucas pessoas percebem o estrago que isso faz na mente, na energia, na reputação e nas oportunidades. Cada vez que você reclama, você treina o seu cérebro para focar no que está errado. Você reforça a narrativa de vítima. Você condiciona a sua mente a procurar defeitos ao invés de soluções. 5 minutos reclamando são 5 minutos jogados fora. E pior, são 5 minutos ensinando ao seu cérebro que você é impotente, que o mundo é contra você e que nada vale a pena tentar. Quem reclama muito se torna emocionalmente pesado. As pessoas começam a evitar você. Ninguém quer estar ao lado de alguém que só fala de problemas, de injustiças, de azar, de fracassos. Reclamação destrói sua reputação sem você perceber. Você passa a ser visto como alguém negativo, difícil, improdutivo e problemático. E é mesmo, você passa a ser mesmo uma pessoa assim. E oportunidades acabam fugindo de pessoas assim. Reclamar também mata sua ambição, meu amigo, porque no fundo toda reclamação carrega uma mensagem escondida, que é: não é minha responsabilidade mudar isso. Quando você reclama do governo, do chefe, da economia, da família, do mercado, da concorrência, você está, sem perceber, terceirizando o controle da sua vida. Você entrega seu poder para fatores externos e se coloca no papel de vítima. Pessoas que vencem não são as que nunca enfrentaram problemas. Isso não existe.
são as que simplesmente pararam de desperdiçar energia reclamando desses problemas. Elas usam essa energia para agir, para aprender, para ajustar, para tentar de novo. Elas entendem que a vida nunca vai ser perfeita, justa ou confortável o tempo todo, e que esperar isso não deixa de ser uma coisa muito infantil. Olha só, existe uma regra simples: ou você usa sua boca para reclamar, ou você usa sua boca para pedir oportunidades, construir relacionamentos e buscar soluções. As duas coisas não cabem juntas na mesma boca. Quem passa o dia inteiro reclamando raramente constrói alguma coisa grande. E se você quer proteger o seu futuro, precisa fazer um jejum consciente de pessimismo e reclamação. Precisa parar de alimentar a sua mente com pensamentos derrotistas. Você precisa começar a se perguntar: ok, isso que eu estou pensando agora me fortalece ou me enfraquece? Isso que eu estou falando agora me aproxima ou me afasta da vida que eu quero, que eu sonho, que eu almejo? Pessimismo e reclamação não são traços de personalidade, são hábitos mentais. E hábitos podem ser mudados, mas só se você decidir mudá-los a partir de hoje. E você tem que decidir que não vai mais permitir que essas duas doenças sabotem silenciosamente tudo de bom que você tenta construir. Bom, depois de tudo que você ouviu neste vídeo, se você quer mudar a sua vida, identifique quais dessas atitudes estão te sabotando agora. Corte isso hoje, não é amanhã, hoje mesmo. E se esse vídeo te ajudou a identificar realmente atitudes que te sabotam, aproveite e já deixa aqui o seu like, ative o sininho para receber os próximos vídeos, compartilhe esse vídeo com algum amigo que, sem saber, esteja sabotando o próprio sucesso e, claro, não deixe de se inscrever aqui no meu canal, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!